A ciência moral em traços gerais de Archibald Alexander. O primeiro ponto de Alexander é de que, cito, todos os homens discernem propriedades morais. Esta faculdade é caracterizada como a capacidade de produzir juízos imediatos ou julgamentos imediatos sobre estas tais propriedades morais e não tem nada a ver com o favorecimento ou falta dele à felicidade humana. Estes juízos têm como objeto atos realizados por agentes morais, isto é, seres sujeitos à imputação moral. Esta faculdade está presente em todos os homens, independentemente do tempo em que vivem ou da cultura em que estão inseridos. E que evidência é que Alexander tem para isto? Em todas as línguas há palavras para classificar atos bons e maus, virtuosos e corruptos. Esta faculdade, dada à semelhança de outros sentidos, como por exemplo o do palato para detectar sabores e o visual para detectar cores, pode-se chamar de sentido moral, cuja função é detectar, como já foi dito, propriedades morais presentes em atos realizados por agentes morais. Este sentido é original, ou nativo, e universal. Isto significa, segundo Alexander, que, cito, toda a mente humana, depois das suas faculdades serem desenvolvidas e chegarem a um certo grau de maturidade, discerne uma propriedade em certos atos que é nomeada de moral, isto é, intuitivamente, ou seja, irrefletidamente ou sem raciocínio, percepciona que alguns atos são corretos e outros errados. À semelhança também de outros sentidos, o moral precisa de ser estimulado para o seu correto funcionamento. Uma pessoa que passe vários anos na escuridão, enquanto pequena, terá problemas de visão. Terá dificuldade em discernir distâncias e a profundidade e figura dos objetos. Isto na melhor das hipóteses. A pior seria ficarem até mesmo cegos. Do mesmo modo, Alexander especula que uma pessoa que chega à adulta com pouca ou nenhuma socialização também teria problemas com o seu sentido moral. E o mesmo se pode dizer de pessoas que nascem com anormalidades neurológicas, como autistas profundos e psicopatas. Estes pontos são relevantes para defender a existência deste sentido moral. Quem se sirva de exemplos de extrema inabilidade moral para refutar, ou pelo menos minar, o sentido moral, tem de se certificar que esses exemplos são exemplos relevantes, isto é, exemplos que não carecem de um historial desenvolvimental anormal. Também, como outros sentidos, a funcionalidade do moral manifesta-se em graus. Um jogador de golfe tem muito melhor percepção de distâncias que uma pessoa normal sem historial desportivo. Um músico tem muito melhor percepção de variação de tons que uma pessoa que só ouve música para passar o tempo no trânsito, e assim por diante. E que evidência é que o Alexander apresenta para esta gradação do sentido moral? As tribos selvagens, à medida que são mentalmente cultivadas, manifestam cada vez mais explicitamente a sua aptidão moral. Outra linha de argumentação a favor da existência do sentido moral, nativo, original e universal, é notar a verdade da condicional. Se há ideias morais simples, então há consciência. Alexander especula que esta é a única condição necessária das ideias morais. Isto significa que as ideias morais simples estão de tal forma relacionadas com a consciência, ou sentido moral, que, na inexistência da consciência, não haveria mais maneira nenhuma de obtermos ideias morais. O argumento pode ser esquematizado da seguinte forma. 1. Se há ideias morais simples, então há consciência. 2. Há ideias morais em todos os seres humanos, sem historiais desenvolvimentais ou ontogéneos estranhos. 3. Logo, há consciência em todos os seres humanos sem historiais desenvolvimentais ou ontogéneos estranhos. A premissa 2 é verdadeira sem margem para dúvidas. A premissa 1, no entanto, é discutível. Será que é preciso tal coisa como um sentido moral para adquirir ideias morais simples? Em primeiro lugar, tem de se esclarecer o que é isto de ideias simples.
São ideias que se adquirem por experiência sensorial com o mundo. Um surdo nunca poderá perceber o que é som. Ele pode perceber vibrações e até as teorias físicas do som, mas não o próprio som. Um cego também nunca poderá perceber o que é cor. Novamente, ele pode perceber o que são comprimentos de onda, radiação eletromagnética e até a fisiologia do olho, mas não cor. Propriedades morais como bem e mal são simples do mesmo jeito que som e cor são. São propriedades apreendidas por experiência sensorial, neste caso a experiência com o sentido moral. As coisas postas nestes termos torna-se difícil argumentar contra a verdade da premissa 1. De facto, todas as sociedades, de tempos e lugares diferentes, no mínimo, apresentaram noções de certo e errado moral, embora depois divergissem e ainda divirjam no que está certo e errado. E de facto, estas propriedades são apontadas como presentes em atos entre agentes morais. Se a percepção e as ideias resultantes das propriedades morais ocorrem, então tem de haver, pelo menos, uma faculdade responsável pela percepção ou detecção dessas propriedades. Essa faculdade, como já vimos, é a consciência ou sentido moral. Uma objeção ao jeito de contraproposta é especular que as noções de bem e mal, e virtude e corrupção, podem ser apenas um produto ilusório de inclinações de atração-benefício e repulsa-malefício. Alexander responde que não há nada para se argumentar aqui. As noções de bem e mal são tão básicas, coisa que se manifesta na forma imediata e irrefletida com que nos aparecem na mente, que não há qualquer argumento de fundo a apresentar a alguém que insista nesta decomposição artificial das noções de bem e mal. Alexander admite que tais inclinações de atração-benefício e repulsa-malefício existem, assim como a noção de utilidade ou conveniência associada, mas que esses sentimentos e noções são coisas separadas dos sentimentos e noções propriamente morais. Seria, isso sim, uma confusão a explicar um em função do outro. Se a pessoa que insiste nesta confusão não é capaz de, por introspeção dos seus dados mentais, se livrar dela, a única coisa que se pode dizer é que, cito, a mente de tal pessoa é constituída de forma diferente da maioria dos homens.